Padre Pio confirmou algo que poucos sabem. E essa revelação toca diretamente o seu coração, especialmente neste tempo sagrado do Natal, quando as memórias se tornam mais vívidas, as ausências mais doloridas e o amor mais silenciosamente profundo. Você sabia que toda vez que você vai ao cemitério visitar o túmulo da sua mãe, do seu pai, do seu filho, do seu cônjuge, algo extraordinário acontece no mundo espiritual? Mas no Natal, esse mistério se torna ainda mais intenso, ainda mais sensível, ainda mais carregado de significado eterno, como se o próprio céu se inclinasse com ternura sobre aqueles que sofrem. Padre Pio fez revelações impressionantes sobre o que a alma sente quando você visita seu túmulo. E ele afirmava com firmeza espiritual que no Natal essa experiência atinge uma dimensão mais elevada, mais próxima do céu, mais próxima do próprio coração de Deus. Revelações que mudam completamente a forma como você enxerga suas visitas ao cemitério. Revelações que transformam a dor em consolo, a saudade em esperança, o luto em comunhão espiritual verdadeira e a ausência em um reencontro invisível que aquece a alma. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, milhões de almas no purgatório e no céu aguardam que seus entes queridos aqui na Terra descubram este segredo poderoso. Especialmente no Natal, quando o céu parece mais próximo do chão que pisamos, quando as portas da misericórdia se abrem com mais largura e quando o amor ganha uma força que nem mesmo a morte consegue conter. Há algo diferente no ar, uma atmosfera que mistura silêncio, memória e fé, como se toda a criação participasse desse mistério. E nos próximos minutos você vai descobrir pela boca do próprio Padre Pio o que realmente acontece com a alma do seu falecido quando você se ajoelha diante do túmulo dele no Natal. Será que a alma está ali presente? Será que ela te vê? Será que ela te ouve? Será que ela sente sua presença? Será que suas lágrimas chegam até ela? Essas perguntas nascem do fundo do coração e ecoam no silêncio do cemitério como um clamor que busca resposta. Padre Pio confirmou todas essas perguntas, e as respostas são tão belas, tão profundas, tão reconfortantes, que você nunca mais visitará um túmulo no Natal da mesma forma. Se você perdeu alguém que amava profundamente e visita o túmulo dessa pessoa, se você se pergunta se faz sentido ir lá conversar com quem já partiu, especialmente nesta época em que a mesa tem cadeiras vazias e o coração sente ainda mais a ausência, prepare sua alma. Porque o que você vai ouvir agora tem o poder de hopeful, transformar sua tristeza em consolo, seu silêncio em oração e seu Natal em um reencontro espiritual sagrado. Antes de continuarmos, escreva nos comentários o nome de um ente querido que já partiu e cujo túmulo você visita ou visitou, dizendo assim com hopeful: Padre Pio, obrigado por me explicar o que fulano sente quando visita o seu túmulo no Natal. Deixe também aquele like se você acredita que a morte não separa quem se ama, apenas transforma a forma do amor. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora, porque este canal está trazendo revelações que consolam milhares de corações todos os dias, especialmente aqueles que carregam saudade. Agora, respire fundo, coloque a mão no coração e permita-se entrar neste momento sagrado. Era o ano de 1960. Uma senhora chamada Maria Giovanna havia perdido seu filho de apenas 12 anos.
A dor era insuportável. Mas no Natal, essa dor se tornava ainda mais profunda. Enquanto as outras famílias montavam suas árvores, envolviam presentes e celebravam, ela caminhava em melancólico silêncio até o cemitério, levava pequenas flores brancas e se ajoelhava diante do túmulo do menino. Ela chorava horas sem parar, falava com ele, relatava como seriam as ceias que nunca mais teriam, as risadas que ficaram congeladas no passado e os sonhos que não puderam se realizar. Será que meu filho sabe que estou aqui? Será que ele sente minha presença? Será que ele percebe que hoje é Natal? Perguntava ela em lágrimas, com coração dilacerado pela distância imposta pela morte. Movida por essa angústia que corroía sua alma, ela viajou até San Giovanni Rotondo para encontrar Padre Pio. Na confissão, abriu seu coração em pranto e desespero. E então Padre Pio disse algo que mudaria sua vida e a vida de todos que ouviriam seu testemunho. Palavras que soaram como bálsamo sobre uma ferida profunda. Minha filha, toda vez que você vai ao túmulo do seu filho, especialmente no Natal, ele está ali com você, não no corpo, mas em espírito. Ele te vê, te ouve, sente suas lágrimas e, Hopewell, agradece profundamente cada gesto de amor que você leva até ali. No Natal, essa presença se torna ainda mais sensível, porque é o tempo em que o amor de Deus se manifesta com mais ternura. A partir daquele momento, Maria Giovanna, calma, entendeu que suas visitas ao túmulo do filho não eram apenas um ato de saudade, mas um Hopewell, encontro real, profundo e espiritual. E no Natal, esse encontro se tornava ainda mais sagrado. Padre Pio explicava que quando as luzes natalinas se acendem nas casas, quando os sinos das igrejas anunciam o nascimento do Salvador, as almas também sentem essa vibração divina, como se fossem tocadas por uma delicada corrente de luz que atravessa dimensões. Ele dizia que, nesse tempo, o céu se aproxima da terra e as almas se tornam mais sensíveis à presença dos que amam. Quando você visita um túmulo nesta data, é como se sua presença fosse envolta por uma luz especial, uma luz que consola tanto você quanto a alma visitada, trazendo paz ao coração ferido pela saudade. Padre Pio explicava que a alma sente uma alegria profunda ao perceber que não foi esquecida justamente no tempo em que as famílias se reúnem. Ela sente como se dissesse em silêncio: mesmo neste dia sagrado, alguém se lembrou de mim. Alguém trouxe seu amor até o lugar onde meu corpo repousa. Essa certeza de ser lembrada reacende nela a esperança e a gratidão. Ele relatava em suas experiências místicas que via como as almas no purgatório se aqueciam espiritualmente quando recebiam visitas no Natal, como se uma brisa suave, perfumada com a esperança do menino Jesus, aliviasse suas penas. Cada oração, cada flor, cada palavra dita diante do túmulo se transformava em alívio, em força, em conforto e em esperança de libertação. Padre Pio também ensinava que quando a alma já se encontra no céu, a visita se converte em uma celebração silenciosa. Ela se alegra com profunda ternura e, por permissão divina, se faz espiritualmente presente para acolher aquele que visita, envolvendo-o em paz, serenidade e proteção. Ele advertia que nem toda visita tem o mesmo valor espiritual. Existem aquelas que são feitas por obrigação, por aparência ou por hábito vazio. E essas não tocam o coração da alma como aquelas que nascem do amor verdadeiro.
A visita santa é aquela em que se vai com presença, com intenção, com o coração aberto, disposto a amar e a recordar com ternura. Padre Pio orientava que, ao visitar um túmulo no Natal, a pessoa deve ir com respeito, com silêncio interior, com oração sincera. Deve limpar com carinho, rezar com fé, conversar como quem fala com alguém vivo, dizer palavras de amor, pedir e oferecer perdão, recordar com gratidão os momentos compartilhados. Ele ensinava uma oração especial para esse momento sagrado, pedindo que o menino Jesus console a alma visitada, que Nossa Senhora a acompanhe e que a paz de Deus alcance tanto quem partiu quanto quem permanece. Após essa visita, dizia Padre Pio, é importante permanecer atento aos mistérios que podem surgir, uma paz inesperada, um sonho suave, uma lembrança cheia de ternura, um perfume delicado que surge sem explicação. Tudo isso pode ser resposta da alma agradecida, expressão de uma ligação que continua viva. Por isso, neste Natal, não deixe para depois. Vá visitar, vá com fé, vá com amor. Porque como confirmou o Padre Pio, a alma sente, vê, ouve e agradece. E no Natal, esse agradecimento ecoa com mais intensidade no mundo espiritual, como um hino silencioso de gratidão. Que Deus te abençoe, que Padre Pio interceda por você e que este Natal seja marcado por um reencontro de amor que nem a morte pode apagar. Quando você se ajoelhar diante do túmulo de quem ama, lembre-se, aquela alma está ali, em espírito, te vendo, te ouvindo, te abraçando e, gentilmente, agradecendo do fundo do ser por você não tê-la esquecido. Vá em paz, mas vá, porque a alma neste Natal espera silenciosamente pela sua presença amorosa. E cada passo dado nessa direção é um gesto que cura, consola e une céu e terra em um mesmo elo de amor eterno. E enquanto você caminha por essas palavras, talvez seu coração já tenha sido tocado por alguma lembrança específica, algum rosto querido que surge em sua memória, algum nome que ecoa em silêncio dentro de você. Talvez você já esteja sentindo aquela mistura delicada de saudade e amor, essa sensação única que só quem perdeu alguém profundamente amado consegue compreender. E é exatamente nesse ponto que Padre Pio desejava que sua mensagem alcançasse a alma de cada pessoa. Não para aumentar a dor, mas para transformá-la em ponte, em cura, em reencontro espiritual. Ele dizia que, no Natal, até mesmo o vento que passa entre as árvores do cemitério carrega um significado diferente. Há uma quietude mais profunda, um respeito invisível, como se toda a natureza reconhecesse a sacralidade daquele momento. As folhas que caem, o frio que toca a pele, o som distante dos sinos, tudo se torna parte de um cenário que acolhe o coração que sofre e o convida ao recolhimento. Padre Pio explicava que muitos chegam ao túmulo com o coração pesado, mas que, quando se permitem permanecer ali em silêncio, sentindo a presença invisível do amor que permanece, algo começa a mudar por dentro. O desespero dá lugar à serenidade. A dor aguda cede espaço a uma saudade mais suave, quase consoladora. E essa transformação interior não é fruto da imaginação, mas da ação silenciosa da graça. Ele afirmava que a alma visitada, ao perceber esse gesto, não sente apenas gratidão, mas também uma profunda compaixão por aquele que ainda vive.
Ela deseja que seu ente querido não permaneça prisioneiro da dor, mas que Hopal encontre forças para seguir, para viver, para amar novamente. E essa intenção chega ao coração de forma sutil, como um sopro de esperança que renasce. Padre Pio dizia que há pessoas que sentem medo de ir ao cemitério no Natal, por acharem que será sofrimento demais. Mas ele ensinava que, quando a visita é feita com fé, ela não aprofunda a dor, mas a redime. O lugar que parecia apenas cenário de morte passa a ser visto como confidente, espaço de memória viva, de ligação espiritual, de continuidade do amor. E ele recordava que, em muitos casos, após uma visita sincera feita nessa época, a pessoa saía do cemitério com uma leveza que não sabia explicar. Não porque a saudade desaparecera, mas porque agora havia sentido, agora havia compreensão, agora havia um fio invisível ligando dois mundos que antes pareciam separados. Ele dizia que o Natal é um convite para reconciliar-se, não apenas com os vivos, mas também com os que partiram. Quantas palavras ficaram por dizer? Quantos abraços não foram dados? Quantos pedidos de perdão não foram feitos em vida? A visita ao túmulo se torna, então, uma oportunidade sagrada de restaurar esses laços, de curar feridas antigas, de libertar a alma do peso da culpa. Padre Pio ensinava que falar com a alma, pedir perdão, dizer que compreende, que perdoa, que ama, tudo isso tem impacto real no mundo espiritual. Ele dizia que a alma sente quando essas palavras são pronunciadas com sinceridade e que esse ato gera paz para ambos. E no Natal, essa reconciliação tem um significado ainda mais profundo, pois se une ao nascimento daquele que veio ao mundo justamente para trazer perdão, reconciliação e amor. Assim, a visita ao túmulo se transforma em oração viva, em oferenda silenciosa apresentada ao próprio Cristo menino. Ele também lembrava que muitos sentem medo do silêncio do cemitério. Um silêncio que parece pesado, frio, distante. Mas ele ensinava que esse silêncio, quando vivido com fé, é na verdade um espaço de diálogo profundo, onde a alma fala sem palavras e o coração escuta além dos sentidos. Padre Pio dizia que é nesse silêncio que muitas respostas chegam. Respostas que não são vozes audíveis, mas certezas interiores. Intuições que trazem paz. Sensações que afirmam: não está sozinho, não foste abandonado, o amor permanece. Ele explicava que cada visita no Natal renova a esperança, não apenas da alma visitada, mas também do visitante. É como se o laço invisível fosse fortalecido, reafirmando que a morte não é fim, mas passagem, que o amor não se perde, apenas muda de forma. E ao longo dessas visitas, ano após ano, cria-se uma gentil tradição sagrada. Um ritual de amor que atravessa o tempo, que ensina às novas gerações o valor da memória, do respeito, da continuidade. Crianças que aprendem a levar flores, a rezar, a falar com carinho, a não esquecer. Padre Pio dizia que é assim que a fé se transmite, não apenas por palavras, mas por gestos. Gestos simples, mas carregados de eternidade. Gestos que dizem: você não foi esquecido, você continua presente, você ainda é amado. E ele concluía que, enquanto houver alguém que se lembre, que visite, que reze, nenhuma alma estará verdadeiramente sozinha, porque onde há amor, há presença. Onde há memória, há vida. Onde há fé,
a eternidade. Por isso, continue permitindo que esse sentimento encontre expressão. Continue deixando que a saudade se transforme em oração. Continue acreditando que cada passo em direção ao túmulo é também um passo em direção ao céu. E que neste Natal, seu coração encontre descanso, serenidade e a certeza de que o amor que você deposita ali não se perde, mas floresce no invisível, retorna em bênção e se transforma em luz para a sua própria caminhada. E assim, pouco a pouco, você compreenderá que não caminha sozinho, que há uma presença silenciosa que o acompanha, que há uma alma que reconhece seu gesto, que há um céu que acolhe sua oração e que há um Deus que transforma cada lágrima em semente de esperança. Porque quando você ama de verdade, nem mesmo a morte consegue romper esse laço. Ela apenas o torna mais silencioso, mais profundo, mais eterno. E à medida que você mergulha mais profundamente nesta mensagem, percebe que não se trata apenas de um ensinamento distante, mas de algo que toca diretamente sua história, sua memória, sua própria experiência de amor e perda. Porque todos, em algum momento, já sentiram essa ausência que dói de forma silenciosa. Essa saudade que aperta mais forte justamente quando as datas se tornam mais significativas, quando o Natal se aproxima e tudo parece pedir presença, união e reencontro. Padre Pio dizia que o Natal é como um espelho da alma. Ele revela aquilo que está escondido, traz à superfície emoções que durante o ano permanecem adormecidas. É nesse tempo que o coração se torna mais sensível, mais vulnerável, mas também mais aberto ao sagrado. E é por isso que visitar um túmulo nessa época toca dimensões que em outros momentos não seriam alcançadas com a mesma profundidade. Ele afirmava que existem saudades que são apenas tristeza, mas existem saudades que se transformam em oração. E essas, quando unidas ao clima espiritual do Natal, elevam-se como incenso invisível diante de Deus. Não são apenas sentimentos humanos, mas movimentos que, confidente, atravessam o visível e alcançam o eterno. Padre Pio ensinava que, enquanto você caminha até o túmulo de quem ama, seu coração já começa a gentil conversar com aquela alma. Mesmo antes de chegar, já existe um calmo diálogo silencioso que se estabelece. Cada passo dado é como uma palavra não dita, como uma lembrança que ganha forma, como uma emoção que se torna presença. Ele dizia que há algo de profundamente sagrado nesse percurso. O caminho até o cemitério no Natal não é apenas físico, mas espiritual. É um caminho interior, de recolhimento, de reflexão, de reencontro consigo mesmo e com a memória do outro. E quando você finalmente se aproxima daquele túmulo, quando seus olhos pousam sobre o nome gravado na pedra, quando seu coração reconhece ali a história de alguém que fez parte de sua vida, algo se move dentro de você. Uma mistura de dor e ternura, de silêncio e saudade, de amor e hopeful, esperança. Padre Pio explicava que, nesse momento, a alma sente de maneira particular a sua intenção. Não apenas sua presença física, mas o sentimento que o trouxe até ali. Ela percebe se você veio apenas por obrigação ou se veio por amor verdadeiro. E quando é amor, ela recebe esse gesto como um presente raro, precioso, eterno. Ele dizia que a alma se alegra quando sente que ainda ocupa um lugar no seu coração, que não foi substituída, esquecida, apagada pelo tempo.
Ela sente que sua rofosa existência continua viva na história de quem permanece. E no Natal, essa sensação se intensifica, pois é o tempo em que a humanidade inteira celebra o amor que se fez carne. Um amor que nasceu para vencer a morte, para curar feridas, para rofós esperanças. E quando esse amor se une à lembrança de quem partiu, algo profundamente transformador acontece. Padre Pio ensinava que a alma sente quando você fala com sinceridade. Quando você diz que sente falta, que ainda ama, que gostaria que estivesse ali, mas que compreende a vontade de Deus. Essas palavras não são lançadas ao vazio. Elas encontram, confidente, eco no mundo espiritual. Ele dizia que muitas vezes a alma responde não com palavras, mas com gentais delicados. Uma paz que invade o coração. Um pensamento que surge de forma inesperada. Uma memória doce que substitui a dor aguda. Um conforto silencioso que acolhe o espírito ferido. E essa resposta não é fruto da imaginação, mas da permissão divina que une duas dimensões pelo laço do amor. Porque Deus, em sua infinita misericórdia, não rompe aquilo que foi construído com sinceridade. Padre Pio também falava sobre aqueles que carregam culpa, sobre os que pensam: eu deveria ter dito mais, amado mais, perdoado mais. Ele dizia que o Natal é tempo de libertação desses pesos, que a visita ao túmulo pode ser o momento em que essas palavras finalmente sejam ditas, esses perdões finalmente oferecidos, essas reconciliações finalmente realizadas. Ele afirmava que a alma deseja paz, deseja ver seu ente querido em serenidade, não prisioneiro do passado. E quando você se permite viver esse encontro com verdade, ambos experimentam alívio. E assim, pouco a pouco, a visita deixa de ser apenas um ritual doloroso e passa a ser um encontro restaurador. Um espaço de calma, silêncio que cura. Um momento de verdade que liberta. Um gesto de amor que permanece. Padre Pio dizia que, ao sair do cemitério, a pessoa não deve carregar apenas tristeza, mas também roupou, gratidão. Gratidão pela vida que foi partilhada, pelos momentos vividos, pelo amor que existiu. Porque é essa gratidão que transforma a roupou, saudade, em memória viva. E no Natal, essa gratidão se transforma em louvor silencioso. Um louvor que reconhece que, apesar da ausência física, o amor continua pulsando em outra dimensão. Ele ensinava que a verdadeira comunhão não se limita à presença do corpo, mas se expande na eternidade do espírito. E é por isso que o gesto de visitar um túmulo no Natal é tão confidente. Ele afirma que o amor transcende o tempo. E enquanto você permite que essa mensagem se aprofunde em seu coração, começa a perceber que não se trata apenas de quem partiu, mas também de você, de sua própria cura, de sua própria caminhada espiritual, de sua capacidade de transformar dor em ponte, tristeza em oração, ausência em luz. Porque, como o Padre Pio confirmava, cada vez que você se ajoelha diante do túmulo de quem ama neste Natal, você não está apenas olhando para o passado, mas também alimentando uma esperança futura, esperança de reencontro, esperança de salvação, esperança de que o amor verdadeiro jamais se perde. E assim, neste tempo santo em que o mundo se ilumina com estrelas, presépios e orações, permita que seu coração também se ilumine com a confiança de que há um laço maior que a morte, mais profundo que o silêncio, mais forte que a ausência.
Porque quando você ama com verdade, quando você se lembra com ternura, quando você reza com fé, o céu se inclina para ouvir. E a alma sente, sempre sente. E agradece, sempre agradece. E essa gratidão sobe como perfume suave, envolvendo sua vida, trazendo paz, proteção e consolo para sua caminhada. E antes que este momento chegue ao fim, preciso que você compreenda algo com confiante clareza espiritual. Este vídeo não apareceu na sua vida por acaso. Não foi coincidência. Não foi apenas mais um conteúdo entre tantos outros. Há um sério chamado silencioso acontecendo agora, e ele toca diretamente a sua história, a sua dor e o amor que você ainda carrega por quem partiu. Se essas palavras chegaram até você, é porque existe uma alma que deseja ser lembrada. É porque existe uma ligação que o céu confiante não permitiu que fosse quebrada. É porque Deus, em sua infinita misericórdia, está tocando o seu coração para que você transforme a saudade em gesto, a lembrança em oração, o amor em ação concreta. Por isso, ouça com atenção este sério comando espiritual que Padre Pio nos deixaria se estivesse falando hoje diretamente a você. Não adie mais. Não espere outro ano, não espere outro sinal. Se há em seu coração o nome de alguém que você ama e que já partiu, levante-se em espírito e em atitude e vá até esse túmulo. Vá com humildade, vá com verdade, vá com fé viva. Ofereça essa visita como um presente santo neste Natal. Faça dela sua oração mais sincera, porque cada passo dado em direção àquele lugar é também um passo em direção à graça. Cada gesto de amor ali praticado é registrado no céu. Cada lágrima oferecida é roupe transformada em bênção. E a promessa espiritual permanece firme. Aquele que visita com amor verdadeiro o túmulo de quem ama, roupe, não será abandonado em sua própria travessia. Será acolhido por mãos invisíveis, guiado por almas agradecidas e envolvido pela luz da misericórdia divina. Agora, como ato concreto de fé, escreva nos comentários com o coração aberto: Padre Pio, eu recebo este chamado e irei visitar com amor quem minha alma nunca esqueceu. Deixe seu like como sinal de obediência espiritual e de concordância com essa promessa. Compartilhe este vídeo com alguém que também carrega uma saudade silenciosa e precisa compreender que o amor não morreu, apenas mudou de dimensão. E se você sente em seu coração que estas palavras tocaram algo profundo, inscreva-se neste canal agora, porque aqui não falamos apenas de lembranças, mas de cura, de reconexão, de eternidade e de esperança viva. Que este Natal marque não apenas uma data no calendário, mas um movimento definitivo em sua alma. Que ele seja o Natal em que você transformou a dor em luz, a melancolia em oração e a ausência em reencontro. Lembre-se, a alma sente, a alma vê, a alma ouve, a alma agradece. E o céu confirma cada gesto de amor verdadeiro. Vá, não adie, porque há uma alma esperando por você. E há um Deus que já abençoa este passo que você está prestes a dar.